E vamos lá para mais um episódio de Hábitos Essenciais. Eu sou Karen Lisboa e, como sempre, um grande prazer estar aqui com vocês. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o que está te impedindo de criar novos hábitos. Será que você já deu uma patinada aí na hora de criar novos hábitos e tentou fazer da mesma forma e percebeu que aquilo não vai, não anda, não progride? Então vamos dar uma olhadinha aí o que pode estar impedindo e, claro, como contornar essa situação. Antes disso, deixa seu like no vídeo, se inscreve aí no canal se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos, combinado? Então vamos lá, o que será que está te impedindo? Uma das coisas que nos impede normalmente de conseguir construir um hábito é uma coisa muito simples. Não entender exatamente o que esse hábito vai trazer de benefício na minha vida. Então, ouvir as outras pessoas, você precisa fazer isso, você até concorda que você precisa, mas você não tem clareza do porquê. Quais os reais benefícios atrelados a isso? Qual a importância? Se na cabeça da outra pessoa, às vezes está muito claro quando ela está te cobrando, te enchendo até as paciências, de falando, você precisa estudar, você precisa treinar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, aquele outro. Na cabeça da pessoa que às vezes está te apontando isso, e muitas vezes porque ela gosta de você e está querendo só o seu bem, na cabeça dela está muito claro. Mas se não tiver claro na sua cabeça, o seu cérebro não vai liberar dopamina, que é fundamental para te dar esse impulso de começar essa atitude, de começar esse movimento de criar um hábito. Sem dopamina, minha gente, não vai ter como. E só você tendo clareza e chegando nessa conclusão dentro da sua cabeça que o teu cérebro vai despertar toda essa dopamina. Por mais que alguém te atazane, essa pessoa não vai conseguir fazer isso por você. Essa conta, esse cálculo precisa existir dentro do teu cérebro. Então, apresente para o teu cérebro todas as razões, todos os motivos que você conseguir a respeito do hábito e do porquê que você quer formá-lo. Estude o hábito, estude os benefícios que tem a ver com aquele hábito. Então, por exemplo, eu quero começar a ter o hábito de leitura. Pega alguém que tem um hábito de leitura e veja tudo que ele atribui de benefícios de ler. Olha, o fato de eu ler melhorou minha autoestima, o fato de eu ler me tornou uma pessoa mais confiante, o fato de eu ler melhorou a minha memória, o fato de eu ler melhorou a forma com que eu escrevo, com que eu me expresso. Entenda tudo que possa estar atrelado a esse hábito que você está querendo construir. Pega esse combo e mostra para o teu cérebro, olha, é muito importante eu construir esse hábito, por causa disso, daquilo, daquele outro. E como devolutiva, o teu cérebro aí sim ele estará disposto a liberar dopamina para que você tenha motivação de repetir esse comportamento até que ele uma hora se automatize e fique fácil de ser realizado, que é a grande sacada do hábito, tá? Então, uma coisa que pode estar te impedindo hoje é não ter todo esse repertório informacional, não ter toda essa clareza da importância do porquê fazer esse hábito e simplesmente estar concordando que você precisa fazer, mas não ter recolhido tudo isso de informação e tacado na cara do teu cérebro para que ele te dê esse empurrão chamado dopamina. Legal? Outra coisa que pode estar te impedindo aí é na hora que você vai para ação, você parar demais para pensar. E eu brinco que isso é o eu do passado, aquele cara que fez o planejamento, começa a brigar com o seu eu do presente. Na hora que você planejou fazer aquela ação, parecia tudo muito simples, tudo muito fácil. Você já colocou ali o planejamento, eu vou acordar, por exemplo, amanhã e vou correr. E aí na hora que você acordou, você começa pensando bem, tá nublado, tá isso, tá aquilo, tá aquele outro. Ele te coloca na situação de ficar ponderando demais as dificuldades, o quanto é desnecessário ter um desgaste tão grande para de repente uma recompensa tão tardia. Ele vai usar as emoções contra você e jogando contra o seu eu racional. Então, planejou, fez o planejamento,
vai meio como a gente pula numa piscina gelada, sem pensar. Quero realmente que você coloque, traga na sua mente, quando vier esse freio do eu do presente, pensa numa piscina gelada. Se você ficar ponderando demais, porque tá muito gelado, é porque na hora que entrar vai dar muito desconforto, porque na hora que eu pulo na piscina gelada dá uma falta de ar, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, você não faz. Traz de voltas, breca essa linha de raciocínio, freia e simplesmente vai e coloque em ação. Na hora que você colocar em ação, uma outra estratégia pode ser também: vou fazer apenas 5 minutos ou vou fazer só uma fração do que eu me propus a fazer. Se na hora que eu comecei eu estou fazendo esta fração do que eu me propus a fazer, passou esse tempo ou essa parte que eu defini, tá? Você olhar e falar, não, realmente não quero, aí você sim se permita abortar. Exemplo, vou voltar no exemplo da corrida de manhã. Eu me propus, o eu do passado planejou que no dia seguinte você ia correr 5 quilômetros, tudo bem? Chegou na hora de fazer, veio todo aquele repertório de pensamentos, toda aquela coisa na sua mente de motivos do porquê não fazer, porquê que não é tão importante, lá. Você freou isso e colocou uma contraproposta aí para o teu cérebro. Você propôs assim, tudo bem, eu não vou correr os 5 quilômetros, eu vou correr só um e ver o que acontece. Essa é uma excelente estratégia para você diminuir a ação das suas áreas emocionais e trazer de volta o eu racional aí para negociar com o teu cérebro. É muito interessante como parece que tem hora, vocês já devem ter sentido muito esse diálogo interno na cabeça de vocês, o anjinho e o demônio, né? Cada um puxando para um lado. Então, usa a seu favor estratégias de trazer o racional novamente. Ok, o emocional, finge que o emocional ganhou por um dado momento. Você ganhou, não vou correr os 5 km, mas eu vou fazer um e vou ver depois que eu começar o que acontece. O que é bacana disso? Que muitas vezes depois que você dá esse start inicial, que você sai dessa inércia, você consegue dar continuidade. É mais difícil o startar do que o continuar na maioria das vezes. Assim como quando a gente está com um carrinho de supermercado lotado de compra dentro, é muito mais difícil colocar esse carrinho em movimento do que continuar empurrando depois que ele está em movimento. Então, na hora que o eu do presente começa a querer tagarelar e brigar com o eu do passado que fez o planejamento, use essas estratégias, porque não ter estratégia para colocar eles para conversarem pode ser algo que está te impedindo de criar um novo hábito aí. Mais outra questão, vamos olhar de outros mais aspectos aqui que eu quero que você saia aí com bastante ferramenta para que esses impeditivos eles sejam todos eliminados ou a gente consiga eliminar o máximo possível. Diminua o atrito, diminua a dificuldade de colocar em ação alguma coisa que você quer fazer. Exemplo, quero começar uma dieta. Já deixe organizado toda a comida que você vai precisar para fazer a receita e até mais. Já deixe a receita pronta se você tem um dia muito atribulado ou se é você mesmo que tem que preparar, tá? Tem que preparar, já deixa suas marmitas prontas. Vai ser muito mais fácil você conseguir seguir uma dieta se a única coisa que você tem que fazer é abrir a geladeira, de repente colocar a tua marmita no micro-ondas e colocar para dentro. Se você ainda tiver que decidir o que você vai comer, fazer todo o preparo desses alimentos, de repente você vai perceber que tem coisa faltando para você fazer o que você tinha pensado que seria a receita do dia. Quanto mais atrito tiver, mais fácil será você abortar a missão e realmente voltar nos velhos hábitos, porque a alimentação é algo repetitivo, então algum hábito alimentar você já tem. Então, na hora que você sentir atrito para implantar um novo hábito, automaticamente o teu cérebro vai te colocar no caminho que já era o caminho habitual. Você vai comer o que você sempre comeu, você vai comer o que tiver mais fácil à mão. Tá? Diminua todos esses atritos. Eu quero começar a estudar.
Então já deixa o seu lugar de estudo todo organizado, deixa o material separado. O que é que eu vou estudar naquele dia? Eu preciso do que para estudar? Eu vou precisar de um material para anotação? Já deixa, sei lá, o seu caderno inteligente, o seu fichário, o notebook. Crie o ambiente organizado e já completamente favorável para que você coloque aquilo em ação. Essas duas coisas que eu acabei de falar, eu vou até repetir. Como você diminui o atrito para começar um comportamento? Você cria um ambiente mais organizado e mais favorável possível para aquilo. Voltando na história da corrida, você já vai deixar sua roupa separada, teus tênis separados. Se você gosta de correr ouvindo música, já vai estar seu fone de ouvido separado, um negocinho para você prender o celular no braço, se é assim que você costuma fazer. Enfim, deixa tudo organizado para você só ter que startar. Diminua o atrito para iniciar a ação. Mais uma dica aí que talvez você deixar para resolver tudo em cima da hora é um dos impeditivos. Uma outra coisa que é muito bacana, se você conseguir fazer isso, é muito show. Ter alguém que faça junto. Então, combinar com alguém que vai estudar junto com essa pessoa ou que você vai trocar receitas e cozinhar. Vamos de final de semana, a gente vai fazer nossas marmitas junto ou por videochamada. Se você conseguir ter um amigo que entre nesse processo junto com você, será excelente para impulsionar. Na hora que a gente faz junto com o outro, quando a nossa força de vontade dá uma caída e nossa força de vontade, a gente oscila, né, gente? Não é só a força de vontade que oscila. Na hora que ela cair, às vezes o nosso amigo funciona como um modulador da nossa força de vontade. E você modula a força de vontade dele e ele modula a sua força de vontade. O que é muito mais fácil do que a gente modular a nossa própria força de vontade. Fazer esse papel cruzado é extremamente benéfico na hora de criar novos hábitos. Pode ser isso com um amigo que tope de fazer essa mudança de hábito junto contigo. Pode ser alguma coisa que você vá para um ambiente coletivo. Então, sei lá, eu vou me inscrever numa alguma coisa que tenha um time. Então, na hora que eu não estou a fim de treinar, eu não vou deixar o time na mão. Então tem um comprometimento coletivo. O comprometimento coletivo vai fazer essa mesma função. Quando a sua força de vontade ela estiver dando uma fragilizada, quando ela estiver dando uma esmorecida, esses quesitos eles vêm dando suporte, tá? Em último caso, também você pode contratar, em último não, né? É um caso, você pode também contratar um profissional que vai fazer essa modulação da sua força de vontade. Como na hora do treino, você contrata um personal, para dieta você contrata um nutricionista, nutrólogo, para você, em termos de estudo, você vai contratar um professor particular, ele vai ter essa função também, tá? Eu acredito que a gente tenha abordado aí alguns pontos bacanas. Vou fazer um overview aqui no final para a gente relembrar. Então, dê todas as informações para o teu cérebro do porquê que aquele hábito é realmente importante para você. Encontre para você as relevâncias de você colocar esse hábito em prática. Aprenda a não parar para pensar daquilo que você já planejou. Não entre em briga do eu do presente com o eu do passado, que foi o cara que fez o planejamento. Não entre nessa briga e, se entrar, se propõe a fazer uma pequena fração do comportamento só para startar. Diminua ao máximo o atrito de fazer o comportamento. Crie ambientes organizados e fáceis para você fazer o comportamento. E a última dica aí de hoje foi ter alguém como rede de apoio. De certa forma é isso, ou um amigo que vai topar fazer essa mudança de hábito junto contigo, ou se engajar com algum ambiente coletivo, ou ter um profissional que vá te ajudar aí nessa questão. Obrigado por acompanhar o episódio até o final. Até o próximo. Tchau, tchau.